Bom dia, igreja. Antes de iniciar aqui o testemunho, eu só queria ler um versículo da Bíblia, está em Romanos capítulo 8, 28. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Semana passada, retrasada, perdão, estava na sala do Saulinho aqui, da primeira aula de Gênesis, e uma palavra que o Saulinho usou bastante, propósito. Então, cada um de nós temos um propósito aqui nessa terra, para que as nossas ações sejam para glorificar o nome do Senhor. E ali a palavra de Deus nos fala que todas as coisas cooperam. Algo bom, algo ruim, uma morte, uma enfermidade, como foi orado aqui. Então, na minha vida, na vida da Luciana e do João Marcos, do Marco Júnior, nós estamos aprendendo a viver isto, de fato, que todas as coisas cooperam. Enfim, o pastor Alain, quarta-feira, me perguntou a respeito se eu já tinha dado testemunho do que tinha ocorrido, que eu estava engessado. Dia 23 de fevereiro, eu, a Luciane, a Leila e o Celim, nós fomos num restaurante Golfinho, ali próximo da Havan, do Bretas, para podermos ver o restaurante, para podermos fazermos o jantar dos casais. Ver o local, ver o preço, enfim, ver toda a dinâmica. E aí, quando foi 22h58, exatamente 22h58, nós tínhamos acabado de pagar a conta. A gente estava do lado de fora do restaurante. Eu olhei para o Celim e falei: Celim, o Celim estava acabando de guardar o troco, acabando de guardar o papelzinho do cartão na carteira. Aí eu falei: Celim, um assalto. Olhei para a Lu, que a Lu e a Lília estavam de costa. A Lu falou: você está brincando? Eu falei: não, é um assalto. E nisso, um autor estava com a submetralhadora, que nós chamamos, que ela é vulgarmente chamada no meio aí dos autores, de macaquinha, que é uma submetralhadora caseira. E aí ele pegou a primeira mesa da ponta, do lado de fora, e mandou entrar para dentro. E eu tinha visão lá, é como se fosse desse jeito aqui, do lado de fora a gente tem a visão toda de dentro do restaurante. E o segundo autor, com a mão nessa posição, com a blusa de frio, com capuz, chegou em nós e falou assim: é um assalto, não faz movimento brusco e vão para dentro. Aí, de imediato, eu pensei em duas coisas. Eu pensei de imediato, primeiro, eu pensei na minha própria segurança, porque eu sou policial, inclusive eu estou até errado, todo mundo já falou para mim tirar a minha carteira de polícia de dentro da minha carteira, né, porque eu não estou andando armado esses dias por causa da mobilidade da mão. E aí eu pensei, o primeiro autor mandou todo mundo deitar. Se deita, ele vai fazer alguma coisa comigo. Isso é policial, assim, o autor, quando vê um polícia, ele quer bater, quer agredir, porque na linguagem deles e na região que eles atuam, e dentro da comunidade deles, vamos dizer assim, eles é um bichão. Bateu em polícia, matou um polícia, então eles vai subindo a patente. Dentro da criminalidade, infelizmente, é dessa forma. E aí eu pedi a Deus duas coisas nesse exato momento. Eu pedi a Deus estratégia e força. E aí eu fiquei segurando, eu estava na ponta, o Celinho assim, eu levantei, aí a Lu já foi caminhando na frente, o Celinho, deixei a Leila passar, e a Leila já olhava para mim e falava assim: Marcos, não faz nada. E a Lu me conhece, meu olho, igual a Luciane falou, o olho já estava vermelho, querendo entrar dentro do autor. A Lu me conhece, ela falou assim: vai fazer alguma coisa. E aí eu caminhando, no que eu caminhei, eu vou parar no meio do caminho. Se esse rapaz colocar o cano da arma em mim, ele está armado, perdi, 2 armados não tem jeito. Mas, se ele colocar a mão na minha cintura, é um sinal que ele está desarmado, vai dar para eu reagir. E foi feito. Ele colocou a mão na minha cintura. No que ele colocou a mão na minha cintura, eu já voei nele, já dei uma gravata, já joguei, aí fui para Afonso Pena, lá é Floriano, lá é Floriano Peixoto. Fui para o meio da Floriano Peixoto com o intuito dos carros nos atropelar. A intenção foi essa.
Só que os carros começaram a parar, a Leila gritava, Marcos, solta ele, solta ele. O Celinho ia vir para dar uma cadeirada no rapaz. A Leila segurou o Celinho, porque cada um tem uma reação. Eu não critico ninguém, cada um tem uma reação. Até no meio policial, quando a gente vai trocar tiro, nós chamamos no meio policial de pânico, o policial trava, ele fica parado, isso já aconteceu perto de mim. Você tem que dar um tapa na cara do policial para ele, a psicologia explica isso aí, não é o pânico? Então, cada um tem uma reação, então, eu não critico. E aí, o que ocorreu? E aí eu comecei a embolar e a Luciane veio para poder lutar comigo e esse outro autor, que eu já estava enforcando. E quando a Luciane chegou o autor número 1, vamos dizer assim, que estava dentro do estabelecimento, com a macaquinha. Aí ele começou a me dar coronhadas na cabeça, onde foi o primeiro corte, muito assim, e aqui tem muito sangue, e foi descendo sangue, e eu não soltava um dos autores, eu apanhando e não soltava. E a Luciane tentava proteger a mão dele, segurando a mão dele, para o impacto ser menor, e ele gritava assim, solta ele, dona, solta ele, me solta, dona, me solta, e ela falava que não e não, e numa dessas coronhadas, que eu levei de 10 a 12 coronhadas na cabeça, eu tive 9 pontos, uma dessas coronhadas saiu um tiro para cima, pá, um tiro para cima, aí eu, mas a Lu ficou de boa, eu, a Lu, embolado no meio dele, e eu segurando o cara aqui, já enforcando com um tiro comendo. E aí eu falei, não acertou em mim, não acertou na Lu, só que nesse meio tempo, ele deu uma coronhada na Luciane, a Luciane caiu de lado. E aí, no que ele deu essa coronhada na Luciane, na distância daqui no Saulo, ele tirou a arma e apontou em mim e atirou, apertou o gatilho. E aí, meus amados, para a honra e glória do Senhor, minha nada, para a honra e glória do Senhor, porque a Bíblia fala que cada um de nós tem um propósito nessa terra. Cada um de nós tem um propósito. Se você ainda não descobriu, dobre seu joelho diante do Criador e descubra o seu propósito, o seu papel aqui nessa terra. Porque, como foi dito, nós estamos de passagem. E aí, para a honra e glória do Senhor, Deus colocou a mão no cano da arma, a munição estourou no meio do cano. Ela como se ela tivesse estourada para dentro, invertida, e estourou dentro do cano da arma. E aí o autor olhou para mim, eu olhei para ele, ele não deve ter entendido nada, ou deve ter pensado, não tem jeito. E aí ele saiu correndo, no que ele saiu correndo, no meio dessa confusão toda, aí que eu soltei o autor que estava agarrado comigo, que já estava quase indo porque estava sendo asfixiado, né? Estava quase desmaiando. Aí eu soltei. E aí lá, nós tentamos ligar o 190 e nada. Aí eu falei, Sally, me leva para o... Aí a Lu veio, a Lu e a Leila olhar se eu tinha levado algum tiro, a Lu também não levou, graças a Deus, e fomos para a medicina. Chegou na medicina, bem tumultuada a noite, do dia 23 para o dia 24, mas bem tumultuado mesmo. Tinha um médico lá, Ian, né, Lu? Ian? Doutor Ian, que era o médico e tinha uma equipe de residente. Ele estava bastante nervoso com os meninos, bastante nervoso. E aí eu pedi para primeiro entrar a Lu, para ela poder me ver que eu estava bem, só que ele estava me limpando, que eu estava todo ensanguentado, porque foi muito sangue que eu perdi, mas graças a Deus eu não perdi a consciência em momento algum. E aí, nisso, eles me limparam, a Lu entrou, a Leila entrou, a equipe de policial, e quando mexe com policial, vocês sabem que é a mesma coisa de estar mexendo numa caixa de abelha, e aí veio polícia de todo lado, e aí o policial, você olhava em cada policial, nós vamos pegar e vamos fazer na nossa linguagem, né? E a Luciana depois me contando, ela e a Leila, quietinha lá, intercedendo para que não pegasse os autores naquela noite, a Luciana e a Leila. E lá dentro, muito agitado, eu vi o médico muito nervoso, os residentes nervosos. Aí eu falei, Senhor, se eu estou aqui tranquilo já, não levei tiro, meu dedo só está
que o meu dedo foi bastante destruído, meu dedo não está bem, foi muito moído, porque eu protegi a cabeça com a mão. Então, de 9 a 12 coronhadas, meu dedo moeu um pedaço do meu dedo. E aí, lá dentro, perguntei à equipe assim, eu posso orar por vocês, pelos residentes? Aí eu deitado na maca, eu orei pelos residentes, pedi o nome do médico, baixinho lá, orei pelo médico, e aí, mais uma vez, para a honra e glória do Senhor, já começou a amenizar aquele clima tenso dentro do hospital, na ala onde eu estava, da emergência. E aí foi chegando gente toda arrebentada, de todo jeito. A noite foi bem tumultuada naquele dia 23 de fevereiro na UFO. Só abrindo um parênteses, a partir do Marcos, se nós temos, a partir do Marcos, costume de reclamar da vida, faz uma visita à UFO. Faz uma visita à UFO. Se nós temos costume de reclamar da vida, faz uma visita à UFO, que acho que nós vamos parar de reclamar da nossa situação, daquilo que nós temos todos os dias. E estava demorando, fui para o raio-x, e aí a igreja pentecostal tem muito disso. E eu nunca tinha visto o rapaz na minha vida. O maqueiro me pegou, me levou para puxar o raio-x do dedo, só que esse processo demorou mais de horas. Eu lá, tranquilo, não fiquei nervoso. E aí, o rapaz, a gente tem costume de falar bom dia, boa tarde, boa noite. O rapaz me atendeu assim, eu nunca tinha visto esse rapaz, e inclusive ele é da igreja presbiteriana do Moarama, não sei se tem no Moarama ou Custódio, onde era a antiga segunda, não é isso? Custódio. Ele falou assim, ninguém toca no ungido do Senhor. Ele me abordou desta forma. E ele foi perguntar o que tinha ocorrido. Eu fui e contei todo o fato para ele, ele orou comigo dentro lá do raio-x. Aí voltei para onde eu estava, me deram os pontos, e meu dedo todo destruído. Aí quando foi por volta de 1h30, isso já tinha passado, eu cheguei no hospital 11h05, aí desceu a equipe que iria me operar. Ana Flávia, Ana Flávia, a médica. Chegou nervosa porque não tinha feito os meus papéis. Ela chegou bastante nervosa, eu dei boa noite para ela, ela nem me respondeu, eu falei assim, calma. Aí eu falei assim, eu posso orar por você? Aí ela saiu de lado, foi para trás da parede, voltou chorando, pode. Aí eu comecei a orar por ela no caminho do primeiro andar até o segundo andar da UFO, e aí ela foi acalmando. Chegou lá no centro cirúrgico também, eu vi a equipe bastante cansada, que os plantões deles são de 12, 24 horas, eles já tinham rodado o dia inteiro, e estava bem estressado, eu vi que a equipe estava bem estressada, eu também pedi para orar pela equipe, eles aceitaram a oração. Enfim, a nossa passagem na UFO, minha, da Luciane, a Leila ficou com a Lu até às 5 horas da manhã, foi a hora que a Lu foi embora, e o Marco Júnior, no outro dia, ficou comigo na parte da manhã, e um pedaço da tarde. Enfim, a nossa passagem na UFO foi para honra e glória do Senhor e para abençoar pessoas, mesmo no meio da desgraça, mesmo no meio da dor. E uma das orações que eu fiz com a Luciane, 5 horas da manhã, que um enfermeiro lá não entendeu nada, falou que eu era doido, falou que eu e a Luciane era doida. A esposa de um policial que estava lá, que trabalha na UFO, falou também, você é doido. Mateus 6 nos ensina uma oração, o próprio Jesus nos ensina uma oração, Senhor, perdoa as nossas ofensas, assim como, está escrito, assim como. Da mesma forma que eu peço perdão para Deus pelos meus atos, que eu viro as costas para Deus todos os dias nós viramos as costas para Deus. Da mesma forma que a gente pede perdão para Deus, lá fala assim, assim como eu vou perdoar. E não nos deixe cair em tentação. A tentação lá não é a tentação mundana, é a tentação de não liberar perdão para o meu irmão. A palavra lá é essa, é de não liberar. Me livra dessa tentação de não liberar perdão.
E aí eu mais a Luciane, 5 horas da manhã, fizemos uma oração, liberando perdão para os 2 autores, pedindo a Deus que onde eles estiverem, ou na cadeia, ou até mesmo na comunidade do Grupo Saraio, onde a Lu trabalha, onde nós levamos a palavra de Deus, quem sabe um dia a Lu vai estar entrevistando esse rapaz para ele ser liberto do vício da escravidão, do vício das drogas, que eles estavam bem alterados. E aí, quando foi na quarta-feira, a polícia me ligou para mim e para a Lu, encontraram um dos autores. E aí lá foi, porque eu sou policial, eu já senti a dor da vítima, igual quando o Saulinho estava viajando, nós viemos aqui de madrugada, a intenção realmente era aquela noite pegar os caras, chegar junto, isso é nato do policial, só que depois a Diana me escreve algo no grupo da vítima, que aquilo ali vai trabalhando no nosso coração. E aí você vai pegando de exemplos, se para um dá certo, se tem capacidade de liberar, é só nós nos aproximarmos mais do Criador, que nós também vamos ter capacidade de liberar perdão. E aí assim nós fizemos. E aí na quarta-feira, o autor, o qual eu segurei, ele contou toda a história, só que ele falou em uma coisa. Ele colocou no grupo do WhatsApp dele lá, da galera dele, que ele tinha atirado num cliente, e só que tinha falhado e tudo. Só que aí eu conversando com a Lu, nós recebemos a intimação, e nós iremos falar a verdade, e quarta-feira eu tenho que estar na delegacia. E tem várias perguntas. Porém, essa culpa dele, do autor que foi preso, foi o autor que foi preso, foi o autor que eu segurei o tempo todo, ele não tentou me matar. O autor que tentou me matar ainda está foragido. Só que no BO jogaram para cima dele. Que o que a Luciana iremos fazer? Neste crime, ele não vai pagar. Esse crime ele não vai pagar. Ele pode pagar pelo tentar roubar e tudo, agredir, mas esse crime da tentativa de homicídio, eu poderia muito bem, não, está no BO aí, vão jogar, mas não. Então, isso foi que aconteceu comigo, com a Luciane, com a Leila, com o Celim, no dia 23. Tudo isso era para honra e glória do Senhor. Nós temos que desaparecer a cada instante, a cada minuto, para que Cristo cresça em nós. E, a propósito do texto, eu deixo a pergunta, deixo a interrogação para vocês. Qual é o nosso propósito aqui nessa terra? Qual que é o nosso propósito? Em meio à alegria, em meio à dificuldade, em meio à tribulação. Max Lucado tem um livro, o Saulinho um dia pode até pedir para vocês aí, No Olho do Furacão. Excelente o livro. No Olho do Furacão, do Max Lucado. E então, é isso que eu queria deixar para vocês, esse testemunho, para glorificar o nome do Senhor mais uma vez. Amém?